Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Shakespeare, a peça Rei Lear, com o escritor Teófilo Silva. Rei Lear é uma peça de 1605 de Shakespeare, em que ele fala a respeito de envelhecer sem sabedoria. Uma peça que fala muito da dinâmica do poder, né, que fala muito sobre a necessidade que as pessoas às vezes têm de colocar à prova o seu amor. Muito interessante essa peça, como vocês vão poder constatar aqui agora com o professor Teófilo Silva. Espero que vocês gostem. Professor Teófilo, quero começar te perguntando a respeito, dê uma visão geral para as pessoas a respeito de Rei Lear. É uma peça que fala sobre o quê? Uma peça de 1605, é uma peça que conta uma história. Conte um pouquinho sobre o enredo da peça aí para a gente. Eu diria que Rei Lear, que é, Gilberto, a peça mais complexa de toda a obra de Shakespeare, que faz parte do chamado cânone shakespeariano, das quatro grandes peças, Hamlet, Rei Lear, Otelo e Macbeth. O Rei Lear eu poderia chamar de a peça sobre a velhice que perdeu a capacidade de discernir. E uma peça que você vai falar sobre poder, traição, todas as coisas que cercam o poder, né? E principalmente o poder real. Muito embora a gente possa trazer a peça para os dias de hoje e torná-la completamente atual. Então o Rei Lear é a peça que fala sobre a velhice que acontece. O Rei Lear, aos 80 anos de idade, acha que pode se desfazer. Ele, na verdade, ele é o rei da Bretanha. A Bretanha é a Inglaterra antiga, vamos dizer assim. O Shakespeare não nos dá exatamente o ano que a peça passa, que acontece, né? Mas ela é uma peça praticamente quase que pré-cristã. Não existia ainda na peça assim, uma visão cristã. Então o Rei Lear resolve dividir o poder. Ele tem 3 filhas, a Goneril, a Riga ou Rejane, a gente pode trazer como a Rejane, e a Cordélia. As duas, a Cordélia é a mais jovem, que mais ama o pai, e as outras duas, Riga e Goneril, que são duas figuras extremamente perversas, que a gente já inclusive compara à Lady Macbeth. Então ele, na hora, agora eu resolvi me despir do poder e resolvi dividir meu reino em para minhas 3 filhas. Então, para isso, bem vaidoso ele falando, eu gostaria que uma fizesse uma declaração de qual delas me ama mais. E as 2 primeiras irmãs fazem declarações derramando em louvores ao pai. E aquela que mais o ama, que mais o adora, que não está preocupada com o poder, a Cordélia, Que é sincera, né? que é sincera, por incrível que pareça, na hora de dar a sua declaração, vê na falsidade e a hipocrisia das irmãs. Em vez de fazer algum tipo de declaração que conseguisse consolar o pobre do velho pai, ela também diz: não, eu te amo porque te amo, irritada com a declaração das irmãs que o amavam. E ele diz: não, corrige tua declaração. Aí ele diz uma sentença que é muito forte, que eu uso muito, inclusive, nos dias de hoje, que ele diz: vamos, corrige tua declaração, do nada não vem nada. Né? E a Cordélia acaba não corrigindo, se apaixona pelo rei da França. Então o rei desencadeia uma revolução e praticamente desmorona tudo ao seu redor. Por quê? O que é que Shakespeare está nos ensinando? Que você não pode dividir um reino. Você não pode dividir o poder. Que o poder, de certa maneira, tem que ser com controle. Tanto que o Duque de Kent pede a ele para corrigir a sua coisa. Mas ele, vaidoso, acaba desterrando a Cordélia. Desterra a Cordélia e as outras 2 vão cuidar dele e acabam o atraiçoando e levando ao caos e à destruição. Alguns analistas, Teófilo, eles fazem uma colocação dizendo que uma comparação com a questão do poder, da política e do poder passando de geração para geração. Certo. Então, alguns historiadores dizem que quando Rei Lear resolve fazer essa divisão e coloca o seu amor à prova, né? O amor que as filhas têm por ele à prova, ele, na verdade, estava, de alguma forma, querendo se perpetuar naquele poder, né? E aí acabou que a filha mais nova, que é a Cordélia, né, não corresponde ao que... E, obviamente, irritada com a declaração das irmãs, que dão uma de puxa-saco, né? Isso. Mas essa questão da relação do poder, né? A gente sabe que é uma peça que a gente fala muito da velhice, porque ele já era um velho quando ele resolve fazer isso. 5, 80 anos. Mas essa questão do poder, como é que você vê isso? Você acha que realmente
Existem famílias, a gente tem muito isso, né, aqui no Brasil, aqueles clãs, aquelas famílias que se perpetuam. Então, veja bem, Gilberto, a questão do poder. A gente está falando aqui do poder praticamente do poder político. Mas vou te dar um exemplo muito claro do que aconteceu no Brasil agora, que remete muito, embora não haja mortes, que remete muito à questão do Rei Lear, que é da família Odebrecht. O Norberto Odebrecht, um dos homens mais poderosos e ricos do Brasil, né, que montou a construtora Odebrecht e tal, que trabalhando praticamente em todo o mundo, fez aeroporto de Miami, trabalhou na África e etc. O que é que está acontecendo hoje? O Norberto foi no centro da como é que os filhos hoje tiraram Marcelo Odebrecht, que era um príncipe ungido, né, para herdeiro do pai, e depois que houve toda essa confusão, que o Marcelo ficou preso, hoje eles tiraram o nome Odebrecht do nome, estão brigados com o pai. As irmãs dele também tiraram o nome do pai, e hoje é uma confusão. Não se matam, porque hoje em dia não se matam, mas se autodestroem, né? Então, o que o Shakespeare passa realmente no Rei Lear, que na verdade é uma peça onde tudo é exagerado, se você observar. Tem fratricídio, tem matricídio, porque nós estamos tratando de uma tragédia shakespeariana, onde as personagens morrem verdadeiramente, né? Quando na verdade no mundo atual morrem, mas menos, elas têm mortes políticas, elas são destruídas com prisões, com isolamentos, com medicamentos, você como psicólogo conhece muito bem isso, né? Às vezes medicamentos que realmente anulam a pessoa, para um caso realmente de muita gravidade. Então o Rei Lear não só porque ele também tinha uma vida extremamente confortável, tanto que quando ele, veja bem, quando ele diz da Cordélia que ela casa com o rei da França, que ela sai, ele pede que ele tenha 100 cavaleiros o tempo todo com ele, vivendo no extremo conforto. E as duas perversas não permitem que ele tenha, e vão diminuindo até levá-la à loucura. Elas também têm uma figura na peça que é muito forte, que é o Edmundo, que é uma das personagens mais cruéis do Shakespeare, pelo qual elas se apaixonam, as duas. E acaba colocando o Edmundo para ser uma espécie de, vou dizer, o homem bonito, extremamente cativante, num certo aspecto, que inclusive, na época, isso era muito forte, que ele era um filho bastardo, e naquela época essa questão do bastardo, ela era muito forte, porque quem herdava era o filho que era do trono. Se você for estudar a história da Inglaterra, desde 1066 até o dia de hoje, a Rainha Elizabeth consegue, do dia de hoje até 1066, são 40 reis da Inglaterra. A quantidade de assassinatos, de mortes, de confusões que existiram. Agora mesmo nós temos o caso, né, do príncipe do príncipe Harry, né, que foi deserdado, que se afastou, que não leva à morte, mas que também leva ao caos. Tanto que gerou agora uma série, né, sobre a Rainha Elizabeth, que está fazendo um bom sucesso. Então, tudo isso remete à atualidade da peça do Shakespeare. Então, o que é que ele diz para nós? Que, principalmente dentro do círculo familiar, porque todos eles eram o quê? Eram duquesas. Elas eram duquesas. Toda duquesa tinha os ducados, eles tinham possessões. Eles eram como se fossem donos de cidades, né? Então, no momento, você gera um conflito de interesses gigantesco. E aquilo leva ao caos e à destruição. Então, quando ele vai se desvincular do poder, ele deveria ter ouvido seus ministros, ter conversado. Então, essa incapacidade de discernir. Basta ver a gente ao nosso redor. Os impeachments que nós tivemos aqui no Brasil, né? 2 impeachments recentes em menos de 30 anos nós tivemos por conta desses conflitos, né? Inclusive do nosso presidente Collor, da época dos anos 90, de assassinatos mesmo, de coisa shakespeariana para lá. Paulo César Farias, a mãe dele, todo mundo praticamente foi levado por uma tragédia. Então nos remete à atualidade. Existe uma questão, professor Teófilo, que no Rei Lear, que são as duas famílias, né? A família do Lear e a família do Gloucester, não é isso? E com seus filhos, né? Sim. Que com seus filhos Edgar e Edmundo. E aí tem uma trama que no final, enfim, acaba envolvendo as duas famílias. Você vê essa dinâmica familiar que acontece, como você estava dando exemplo aí, em quase todos os contextos. A gente vê que em quase toda a família tem um problema, tem uma briga, tem uma confusão, né? Isso é praticamente, existe em praticamente todas as famílias, né?
um que fica chateado com o outro, aquela coisa da briga. Então, eu acho que Rei Lear traz muito isso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre uma cena muito forte, dizem que é uma das cenas mais fortes de toda a obra de Shakespeare, que é a cena do cegamento do Gloucester, ou Gloucester, o cegamento dele. Fala um pouco para a gente sobre isso. É engraçado porque eu estava pensando exatamente nessa cena ainda hoje, porque ela é provavelmente a cena mais forte em toda a obra do Shakespeare, é quando eles cegam o Duque de Gloucester, né? E ali, inclusive, há um momento em que, quando eles vão cegar, a cena é tão forte que um dos soldados que trabalhava com o Duque da Cornualha, o Cornwall, que manda cegar o Rei Lear, ele se revolta, não tem cegar o Gloucester, ele fica tão revoltado que ele esfaqueia o menino, eles têm uma briga e o menino morre depois, né? Que aí, inclusive, já muda praticamente toda a coisa do reino. E aí aparece o Edgar, que vai pegar o pai que está cego, né? E aí, inclusive, gerou essa cena, Gilberto, ela gerou agora nas redes sociais, inclusive muita gente me fez pergunta, é possível que você também tenha visto no Facebook, no Instagram, nesse mundo das redes sociais, é que quando ele encontra o pai cego que não vê, porque o Edgar, né, que era o filho dele, verdade que ele tinha sido, inclusive algumas traduções de Shakespeare não pega isso, mas ele tinha sido, naquela vez ele tinha tido uma paixão e teve o Edmundo, gerou entre os lençóis que ele chamava de lençóis frívolos, né? Ele teria traído a mulher e gerou um outro filho que era. E ele não consegue, então o Edmundo, que era cruel, sabia que o bastardo, que o filho que não era legítimo, e naquela época isso era muito importante, porque o Edgar seria o herdeiro dele. E o menino acaba manipulando com aquela história da carta, ele gera a história da carta, e ele pensa que é verdade e acaba não conseguindo enxergar qual dos dois o amava. Que na verdade quem o amava era o Edgar, e o Edmundo era um traidor. O Edmundo manipula, né? Cria todo aquele caos e acaba que o marido de uma das apaixonadas dele lá, que era a Goneril e a Regan, né? Acabam manipulando tudo e cegando o menino, que era uma grande humilhação para aquela época, ele era colocado no tronco. Bom, e aí quando ele reencontra o Edgar, que vê o pai dele cego, que ele inclusive leva ele para aquele rochedo lá para pular, aí ele diz, não, agora que eu cego, agora eu estou enxergando. Eu não enxerguei quando eu tinha olhos, né? Que é exatamente essa coisa da ambiguidade, né? Que o Shakespeare quer nos colocar. Eu diria até que esse para mim é uma das cenas mais, eu diria para você que está sendo uma das cenas mais fortes, como você mesmo disse, e mais enigmáticas em toda a obra shakespeariana, que Rei Lear é cheio desse contraste. Então, é tipo isso, que é uma coisa que permeia toda a obra do Shakespeare, a ambiguidade na nossa vida, né? Então no momento que ele via que ele era um homem são, lúcido e que tinha seus olhos, ele não sabia qual dos filhos o amava. E agora, naquele momento onde ele estava cego, o filho que o ajudou foi o Edgar, enquanto depois, inclusive, tem um duelo fortíssimo entre o Edgar e o Coelho. Tem ali, inclusive, uma outra observação que eu sempre faço, Gilberto, que é a questão de mudar a natureza humana ou não, que o Edmundo, no final, diz que vai mudar a natureza, que quer fazer algum bem. Por falar nisso, Teófilo, existe uma colocação da Regan, ela diz uma frase assim: o Edmundo é bom demais para sentir piedade. Pois é. Você acha que há seres humanos que não sentem piedade? Na verdade, o Edmundo é um dos poucos caras que poucos sentem. Edmundo não sente nada. O Edmundo não tem nada o impacta. Tanto que quando ele sabe que elas se suicidaram por conta dele, né? E aí que ele manda, inclusive quando ele tinha mandado matar a Cordélia, né? Que a Cordélia estava trancada com o Rei Lear, que o Rei Lear tem aquela cena fortíssima, né? Que agora nós dois vamos cantar como pássaros dentro de uma gaiola, como se dentro de uma gaiola alguém fosse feliz. Na verdade, uma pura ingenuidade dele. Então, quando ele manda que o Edgar disse que era irmão dele, que ele está sangrando, morrendo no palco, né? Aí ele diz: algum bem desejo fazer, né?
e tal. Leva essa espada, leva a daga e mostra para o capitão, né? E diz que, mas chegou lá, eles já estavam mortos. E aí vem, aí Edmundo, no entanto, Edmundo, na verdade não, Edmundo não sentia nada, a Riga, na verdade, apaixonada também, tão perversa por ele, não conseguia perceber isso, né? Então, aí tem uma das cenas que é a cena mais forte em toda a obra do Shakespeare, depois, cena final, que é a cena quando ele entra, que ele mata o Rei Lear, na verdade o Rei Lear mata 2 dos capitães soldados que tentaram matá-lo. Aos 80 anos de idade ele brandiu a espada, matou antes depois a Cordélia, né? E aí ele sai com a Cordélia no palco, né? Isso teatralmente é muito bonito. Ele entra com a Cordélia morta nos braços, né? E até a gente compara como se fosse que o Shakespeare tivesse querido fazer uma alusão ao cristianismo muito forte, no sentido de que como se fosse Santa Maria carregando Jesus Cristo crucificado nos braços, né? E aí ele entra, coloca a Cordélia nos braços, aí ele fica, né, naquele momento ali terrível, que ele diz, porque um cão, um gato, uma moça estão vivendo e tu não pode, aí fica olhando nos olhos dela, se os olhos dela, no entanto ela vive, e a Cordélia, na verdade, está morrendo, e ela morre. E aí chega o Duque de Kent, olha para ele, né? Eu me emociono muito com essa cena, né? Que aí ele chora, cai em cima dela, aí eu diz, nossa, ele está morto, né? Aí ele diz, deixe, ele já viveu demais, ele já sofreu demais no cavalete de tortura deste mundo. Ele estava usurpando a própria vida. Eu acho isso muito forte na nossa velhice. Aquelas pessoas que vão, né? Eu sei que você, inclusive, tem um pai que eu conheci, que chegou aos 100 anos, que não sofreu tanto, que foi forte, mas tem uma hora que usurpa a própria vida, né? Como Kirk Douglas, que morreu agora com 103 anos, que já fazia 10, que estava sofrendo muito. Então, deixe-o partir. Ele já sofreu demais no cavalete de tortura desse mundo. Então, você vê que até na hora da morte, também ela é muito difícil para todos nós. Sempre é muito difícil. É verdade. E uma das coisas que eu vejo como assim, uma pérola de ensinamento aí de Rei Lear é a ideia de que como a gente pode aproveitar a sabedoria. Então, Teófilo, eu quero te perguntar, para a gente fazer aqui o encerramento, qual é a grande lição que as pessoas podem ter de Rei Lear? O que você pode dizer a respeito dessa peça, convidando as pessoas para que leiam, né, essa tragédia de Shakespeare, e que ensinamento as pessoas que ainda não leram Rei Lear podem ter ao ler? Eu acho que as 2 coisas mais fortes, uma é sobre a velhice, de tentar compreender a velhice dos seus pais, dos seus avós, daquelas pessoas que você ama, porque há um certo cansaço, e principalmente daquelas pessoas ainda mais poderosas que exercem poder, seja por dinheiro, seja poder político, seja pela arte, seja para alguma coisa, elas precisam de algum tipo de compreensão, porque há uma certa incapacidade de discernir o que está ao seu redor. Até porque o que acontece? O mundo muda muito rapidamente. Se você pegar hoje uma pessoa que, por exemplo, inclusive quando eu te falo dessa cena quando ele deixa ir, ele já sofreu demais no cavalete de tortura desse mundo, no sentido de que ele talvez não conseguia mais compreender o que estava ao redor dele. E nesse mundo que a gente está vivendo, principalmente nesse momento agora, que eu chamo de exceção para não usar as palavras ligadas a esse momento, a pandemia. Mas nesse momento, principalmente as pessoas mais velhas são aquelas que estão indo, que estão partindo. Eu diria que talvez mais de 35%, pelo menos nas pesquisas que eu vi, são pessoas com mais de 80 anos de idade, que hoje estão isoladas, né? Né? E você vê que o Rei Lear, ele enlouquece quando as filhas passam a tratá-lo mal, passam a isolar, ele enlouquece, coloca flores na sua cabeça e tal, e começa a se comportar como se fosse uma criança, né? Ele volta aos coelhos, né? Tanto que a cena ele tem uma figura muito importante dentro da peça, é o bobo, que fica o tempo, né? Tu ficaste, aí ele fica brincando, não, tu ficaste bobo antes, eu sou bobo, mas tu ficaste bobo antes de ficares velho. Que nem é tão bobo assim, né? Que não era bobo, os bobos shakespearianos são absolutamente geniais. Então eu diria que a lição é sobre a velhice daquelas pessoas que tem que cuidar daquelas pessoas, porque elas perderam a capacidade realmente de discernir, e de que o poder tem que ser abandonado com muito cuidado,
daqueles que controlam o poder, para que o caos não se instale naquela sociedade, naquela empresa, que é o que a gente vê todos os dias, né? Nós estamos vendo todos os dias, o tempo todo, né? Nas famílias, né? Nas grandes empresas, né? Então é isso que o Shakespeare nos passa. Então acho que as pessoas tirariam isso, tratar bem os mais velhos e saber que a velhice pede a capacidade de discernir e que isso é muito perigoso. Legal. Quero agradecer muito, mais uma vez, ao professor Teófilo. Quero lembrar que a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a velhice. Quem puder aí acessar vídeos no nosso canal, pode ter acesso a um vídeo em que eu falo a respeito da velhice, todas as suas características, enfim. E é isso. Muito obrigado, né, por vocês estarem prestigiando aqui o nosso canal. O objetivo aqui dos nossos vídeos não é fazer uma análise completa a respeito dos assuntos, mas despertar o interesse com comentários que possam servir e possam inspirar as pessoas que nos assistem. Muito obrigado e até breve.